Olá, aqui é o Alex e bem-vindo ao canal Seja Coder. Veja a seguir o que é a linguagem Portugal, os prós e contras desta pseudo-linguagem, o que é a linguagem de alto e baixo nível e as diferenças de compilador e interpretador. O que é Portugal? Portugal é uma linguagem de alto nível e possui uma linguagem mais próxima da língua humana do que da língua de máquina. Ou seja, esta linguagem usa comandos de código que são mais compreensíveis por humanos. A linguagem de máquina é uma linguagem de baixo nível. Ela é baseada em números, grupos de sequências de 0 e 1, que são instruções entendíveis pelo processador. E ao ler estas instruções, o CPU executa um determinado comando. Isso significa que quando um código é escrito, ele precisa ser traduzido para uma linguagem de baixo nível, linguagem essa que é entendida pelo computador. Isso pode ser feito por meio de um compilador ou um interpretador. O compilador e o interpretador são programas que, quando executados, realizam uma determinada tarefa. A finalidade do compilador é de ler todo o código e gerar um arquivo executável, enquanto o interpretador não gera nenhum arquivo. Ele simplesmente lê o código, faz uma tradução e executa de forma instantânea. Como Portugal usa a linguagem de alto nível, no caso o português, você pode criar códigos de computador usando palavras e símbolos como algoritmo, início, fim, se, então, senão, escreva, leia, etc., onde cada comando desses realiza uma tarefa específica na linguagem. Por exemplo, o comando escreva tem a tarefa de exibir uma mensagem na tela do computador. O comando leia tem a tarefa de ler um determinado dado digitado pelo usuário e assim por diante. A característica da linguagem Portugal é de ser simples na hora de programar, e isso permite que você foque no desenvolvimento do raciocínio lógico e na estruturação da solução de problemas de forma clara e objetiva. Esta simplicidade da linguagem Portugal deixa você livre de se preocupar com as complexidades que existem em uma linguagem de programação mais robusta. As linguagens de programação como Java, Pascal, C++, por exemplo, por possuírem mais recursos, são mais complexas. E além destas complexidades, elas têm regras mais rígidas de sintaxe, tipagem, estruturas de dados e paradigmas de programação, e elas usam também termos em inglês na escrita do código. E estas características fazem dessas linguagens de programação serem mais poderosas e versáteis, pois permitem criar programas mais sofisticados e interativos, e por isso exigem mais estudo e prática para dominá-las. Embora estas complexidades sejam um desafio a mais, isso não quer dizer que não dê para aprender algoritmos e lógica de programação com elas também. Mas aqui é um terreno mais perigoso, onde sem instrução na hora dos estudos, por exemplo, você pode querer ou precisar usar recursos desta linguagem mais robusta que não deveria ter contato de primeiro momento, e acabar não conseguindo assimilar todas estas informações e poder concluir que programar não é para você, o que não é verdade. Por isso, recomendo ir devagar e entender primeiro a estrutura de um código em Portugal, as regras de execução, como estruturar a lógica e etc. E após dominar o básico, que já é muito, ir avançando aos poucos com desafios maiores, mas sempre lembrando de dar um passo de cada vez. E só para reforçar que é por estes motivos que é aconselhável o iniciante à programação iniciar seus estudos com a linguagem Portugal. Lembrando que, como o Portugal foi construído com o intuito de ser usado para o ensino, ele precisava ser simples, o que por sua vez torna seu poder de fogo menor comparado a outras linguagens de programação quando o assunto é criar um sistema realmente complexo e cheio de recursos. Mas com esta linguagem de programação também é possível criar sistemas complexos.
como criar combinações de algoritmos que envolvem operações aritméticas, lógicas, condicionais, repetições, vetores, matrizes, funções, procedimentos e muito mais. E com estes recursos do Portugal, como eu disse, é possível fazer um programa até complexo, só depende do quanto você já aprendeu sobre programar em Portugal.